lendo da Evelyn. Peraí, não para não. Depois Deixa aí. Não é nada, eu vou colocar. Vou bem colocar. Olha, vai começar. Ah, vai colocar, porque ela... Ela é dessas, né? Agora vai. Olá, estamos aqui em mais um episódio abençoado para trazer hoje algo também abençoador para a sua vida. E hoje estamos aqui com pessoas mais que especiais que ninguém conhece, né? Nós não estamos aqui em vários episódios, né, separados. E hoje nós estamos aqui comigo, Evelyn, Bianca e Cristina, mais para os íntimos, Cris. E hoje a gente vai falar um pouquinho de quem somos nós, né? Nós sempre estamos aqui na posição de entrevistar alguém, conhecer a história de alguém, o testemunho, a trajetória. Mas hoje vamos falar de quem são essas pessoas que estão aqui nessa mesa. Como quem somos surgiu nós? tudo isso, né? Como surgiu? Pod Blessed. Aliás, fizemos um ano. Isso aí. Rapidinho, E aí? né? O que aconteceu nessa trajetória de um ano, como isso aconteceu, como começou. E a nossa vida também, né? Como a gente chegou até aqui. É isso. Quem vai São- começar? são- Um de cada vez. São três gerações, são três três gerações gerações. aqui. Eu sou a mais nova, com certeza. Com certeza. Tá É a bem caçulinha. assim, né? Mas a irmã, né? A nossa... Como é que fala? Anfitriã, não. Como é que fala? Não, Foi a pessoa mais velha. Ai, não tá falando da anciã. Cris, é sério, Cris. no Ela te meio ama. de nós, Isso. ela é. Ah, sim, Anciã? sim. É, Anciã é a sua mãe. também, que é da sua idade. Que maldade, é. Dentre nós. Tá Oh, bom. Deus. É, porque eu sou adolescente, a caçula. Ela é anciã do grupo e eu sou a baby. Então, vamos lá. Vamos começar desde o começo, né? Coloca a ordem nessa casa, porque é você que bota Pois moral é, aqui. menina, pois é. Como chegamos aqui? Né, antes da gente falar outros assuntos aqui, a gente vai dizer como é que surgiu isso aqui, né? Como é que surgiu o Pod Bless, como surgiu o TPM, É como verdade. tudo, essa imagem, desenho, tudo, né? Tudo teve uma O direção. Felipe, inclusive, ama. É verdade. Ele disse que eu tenho que botar roupa na boneca. Mas não tá aparecendo Hoje a gente nada, tá é aqui só a silhueta. Expondo os bastidores, viu? É. Isso. Então, isso já tinha no meu coração, essa questão. A outra parte você conta, Bianca. Tá bom. Já tinha no meu coração a respeito de podcast. Mas, tipo assim, eu não tinha noção, ideia, o que eu queria. Não tinha imagem, eu não tinha uma formatação, né? E um belo dia, eu, vou ser sincera, fui na brincadeira mesmo. Tipo, na brincadeira. Acabou o culto aqui na Igreja da Esperança, a qual eu faço parte, né? E aí, a Bianca e a Evelyn estavam na porta, e aí eu saí e a gente conversou, porque elas também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa intimidade, que a gente não tinha muito também, a gente se falava, como muita gente da igreja se fala, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não conhece, não tem uma comunhão, não tem uma conexão, né? E o quanto isso é importante. Mas aí eu saí, fui para a porta e a gente, né, ficou ali brincando, conversando, tinha outras pessoas ali também. E aí eu falei assim, eu tenho uma vontade de fazer um podcast. O que vocês acham? Não, legal, interessante, tal. Aí eu ainda virei assim, topa? Você topa fazer? Tipo assim, cara, eu pensar em Bianca e Evelyn. Eu não nem sabia. pensar, não. É muito E as doida. duas doidas aqui. Ó, Vamos lá. Ainda trouxemos Mal o Felipe sabia. na bagagem. junto com a Bianca. ele apoia. É É o muito chefe. fofo. E aí elas falaram topo. E aí, tipo assim, as portas começaram a se abrir. Porque aí eu já tinha algo no coração, mas eu não tinha uma definição, uma formatação. E aí eu soltei isso no ar e elas captaram e aceitaram. E aí a gente, então, marcamos um dia para a gente sentar e conversar como é que a gente ia fazer, o que era um podcast. Aí Que começamos até então a gente não sabia direito, né? A gente não Isso, conhecia direito. Muito superficialmente, né? Isso aí. E E a gente... É. E depois, né, que aí
vocês vão contar aí, depois da reunião que a gente teve, a gente pensou em fazer um quadro dentro do Pod Blast. Não tinha nem Pod Blast ainda, né? Não tinha nome ainda, não tinha nome. Tudo, na verdade, começou mais pelo TPM. TPM, na podcast, verdade, a raiz né? de tudo foi o TPM, né? E aí foi que a gente inseriu o TPM, que a Evelyn vai contar melhor sobre isso, Ela tá colocando de um pouquinho na como cara. isso surgiu, que seria um quadro dentro do podcast, né? Que aí Isso. depois a gente deu o nome de Pod Blast. Aí como é que surgiu o TPM? E aí, como surgiu? Então, ele surgiu com a vontade da mulher ter uma voz, Sim. né? A gente queria conversar sobre os nossos problemas internos, na verdade. A gente queria conversar e ter, assim, a certeza de não ser julgado. Só abrir abre aspas aqui. O TPM não seria um nome correto para um podcast, porque Isso, seria muita isso. coisa voltada para a mulher. Só E para não mulher. era essa Isso, a intenção. Isso, né? isso, é verdade. E seria um quadro para dentro do podcast. Tanto é que a gente traz aqui convidados homens, né? Mulheres independentes, de assuntos para mulher ou não, né? Isso aí. É bem aberto a todo o público, Isso. né? Isso. Ah, e uma outra coisa, né, para você explicar, a gente não tinha dinheiro nenhum, Zero. não tinha microfone, não tinha nada. Não! Ainda não temos, gente. Calma aí, explica, Cris, por Assim, favor. não temos, não. Não tínhamos, temos, né? Não não temos. temos. Ainda não temos. Não temos. Mas, Cada quem passo é sabe, um passo de É. fé. seu Isso aí, coração isso aí. seja tocado e você nos doe alguma coisa, né? Mas a gente não tinha Estamos nada. abertos. Estamos abertos. Chama Não na tinha- DM do direct do Instagram. E nós não tínhamos nada. Não tinha nada. Inclusive, a gente não pensava nem no celular. De ser... Não. Uma captação de tinha. imagem. Isso, não tinha. Na verdade, eu não sabia de nada. Você Só já tinha uma a vontade vontade de ter um espaço e esse espaço... e um sonho a vontade, um sonho, e essa vontade partiu de fazer de ter um acontecer, né? espaço de ouvir e falar também. Eu lembro de estar angustiada em alguns momentos e conversar com a Cris. Eu queria tanto poder falar algumas coisas sem ter julgamento. Fabrícia, ser sincera mesmo, sabe? De forma assim, natural, né? Como a gente tá conversando aqui. Sem olhar, nossa, mas você... um esboço, um negócio, né? Você isso, mas você canta, você tá lá, você tá passando por isso. É. Mas um espaço e eu vejo e eu ouvia muito disso, né, das mulheres, assim, querer falar, não tem, poxa, não tem um espaço e tal, não sei o quê, o espaço. E surgiu a ideia do Tempo para as Mulheres. Né? Hoje não dá Inclusive, foi tão... A musiquinha que a gente faz É. aqui, na verdade, vocês vão fazer aqui, para o pessoal ver. Oh, my God. Não é aprovado Porque, pelo nosso assim, diretor. isso não é combinado, aprovado. entendeu? A gente fez todo um esboço. pra Gente, mas Só foi que não. muito natural. Foi muito natural. Do nada, Mas a voz oficial é da Bianca. do nada elas Tá só cantaram. Como é que é? Como é que eu vou fazer 1, 2, aqui? 3 e... TPM! Ó, tá vendo? A voz oficial dela nem alcança isso aí, gente. A irmã é outro patamar. Pois é, a gente tem que fazer a musiquinha. Amor, Essa não briga. musiquinha surgiu por via delas. Se vocês pudessem ver agora a cara do Felipe ali, de como ele amou essa parte. Ele não gosta, Incrível, gente. Nossa. incrível. Ele Não, fala que e é muito toda vez que feio. a gente acaba de gravar, ele fala assim, por favor, não cantem mais essa música. É muito feio, ele fala. Mas aonde nós queremos chegar, né? De tudo isso que a gente começou a realizar, a fazer, tirar do papel, né? Na verdade, a gente nem botou no papel. Não, Não, na primeira chegou a reunião, colocar. sim. É. Sim, eu anotei tudo. Mas É verdade. Isso. É. A Rebeca também fez algumas anotações. E a gente queria dar uma formatação do como seria, qual seria o nosso caminho. E o que a gente entendeu que a gente queria atingir um público que não fosse só o público crente, né, evangélico, mas também o público que não fosse. Que buscasse aqui, através do Pod Blast, uma conhecimento, um fortalecimento espiritual, dizer que você pode, que você consegue, que tudo E também pode de quando- assuntos que estão acontecendo aí. Na Assuntos atualidade. Como a gente já atuais. falou aqui, né? De autismo, né? De questões psicológicas, assuntos que estão acontecendo aí atuais, né? né? Que a gente precisa, quanto cristão, também estar orientado, né? Isso Pra aí. saber até como se portar, falar, se posicionar frente a esses temas que a gente vive, né? Nesse E mundo. a A gente não igreja- tá fora dele. E a igreja, ela tem, graças a Deus, ela tem essa visão para isso, né? Para esse caminho. Então, eu acho que tudo contribuiu, né? Nós temos, assim, temos as dificuldades, temos normais,
E por quê? Porque somos 3 gerações diferentes Diferente, aqui. verdade. E complementa, né? Assim, eu de vez em quando me paro pensando na nossa realidade aqui, né? De quanto equipe, né? E principalmente nós 3 quanto mulheres, porque assim são 3 cabeças diferentes. Nossa. Não, e assim, não há Que no choque, final né? dá certo. Não dá, é estranho e ao mesmo tempo legal. Não Porque é? assim, a gente vai encaixando as ideias, né? Não dá choque, às vezes sim, mas não dá choque, É. aquele choque, porque... Porque assim, o homem, vamos dizer assim agora do Felipe, porque é a nossa figura masculina aqui da equipe, né? Isso. O homem, assim, ele pode até dar aquela discordância, mas no final, sabe que ele vai dizer assim, tá bom, faz do jeito que vocês quiserem. Mas a mulher, dificilmente não. Geralmente tem essa dificuldade. Ela bate o pé ali, né? Assim, tipo, não, tem que ser do meu jeito. E a gente encontrou esse Graças a Deus. equilíbrio, né? Isso Graças aí. a Deus. Logicamente que não foi assim, de primeira todo mundo já ficou se entendendo, mas hoje, assim, com 1 ano de podcast, a gente pode dizer assim, cara, a gente encontrou esse equilíbrio aqui de forma que a gente consegue se entender, cada um do seu jeito, sabendo que de manhã, seu por tempo. exemplo, tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas eu melhorei, gente. Outras, assim, né, Um como eu, pouquinho. que tem as suas dificuldades também de distância e tudo, mas tudo vai se ajustando, né, de forma Isso que, aí. graças a Deus, E tem o que sido... saiu um pouquinho, a gente, ajusta aqui. Isso é legal, né? Porque pelo menos assim, no primeiro ajuste a gente teve liberdade para falar tudo. Isso aqui não foi legal, isso que você fez não foi. Vamos tentar ajustar. O que dá para fazer, o que não dá. E assim, Verdade, a gente também teve essa coisa aberta de Isso aí. conversar e falar, né? Isso. Suas dores. Foi bem orgânico, foi bem assim, tranquilo. A gente tenta juntar essas 3 faixas etárias, vamos dizer assim, não só a faixa etária, mas também do tempo que nós somos, né? Que todas nós aqui somos casadas e bem casadas. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Né? E cada uma com tempo a mais, tempo a menos. Eu acho que sou eu a que tem mais, né? Acho que Já criei filho. Gente, a Cris agora é vó. Pois é. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Agora São 3 agora realidades que eu- diferentes mesmo. Então, assim, é legal porque, é lógico, a gente, por ser gerações diferentes, mas a gente consegue juntar isso aí. Nem ser de mais e nem ser de menos. E eu acho que isso é muito importante para a geração, assim, não só da nossa realidade aqui, mas na visão de quem está, por exemplo, assistindo nesse momento, né? Entender que a outra geração pode te ensinar algo. Isso aí. E você precisa olhar para ela assim e dizer... Independente de qual. Ela já caminhou um caminho a mais que eu. Então, assim, ela já errou coisas que talvez eu esteja errando hoje. Isso aí. E como a gente falou aqui no início, né? Assim, eu posso olhar para a Bianca, que tem 20 anos de casada, e dizer assim, olha, eu tô nem na metade da sua trajetória. Então, me diz aí, como é que foi o desafio na etapa que eu tô de 6 anos? A Bianca, olhar para você com uma outra realidade a mais que ela também. Caminhou uma trajetória diferente, já passou alguns dilemas diferentes nas suas fases, né? E não significa que eu não possa aprender com você que tem 6 anos. Exato. Né? Então, assim, é uma troca, né? Eu acho que a gente precisa ter essa humildade, independente de ser assuntos relacionados a casamento ou não, de aprender uns com os outros. Todo mundo pode te ensinar algo, né? Existem 2 lados, né? O lado que aquele que é mais novo, tanto de tempo de casado ou até mesmo de idade, entender que você vai chegar aqui, do lado de cá. E se chegar, né? Então, assim, A gente quer que chegue. a gente tem que tem que entender chegar, que o outro lado da pessoa de mais idade, mais experiência, ela também tem muita coisa para mostrar, como também aquela que tem mais idade tal, de casado ou de idade mesmo, entender que ela também precisa enxergar que as coisas também mudaram muito. Sim, né? isso. Então A eu mente, tenho a que visão muda olhar, muito, né? olhar para vocês que são mais novas e entender, poxa, né? Não, tem que ser do meu jeito. Meu jeito já foi. O jeito agora é outro. O modelo outro. Alguém vai dormir já. Não vai, não. Ah, não vai não. E a gente tem esse respeito, né? A gente, às vezes, deixa de ouvir muito as pessoas mais maduras, os mais novos, e tem muito de idade também mais avançada, que também tem uma dificuldade muito grande de enxergar o outro lado. É verdade. Às vezes, assim, também tem aquele preconceito, né? ponto de eu já sei tudo, já aprendi tudo, já não preciso mais sentar para ouvir, já caminhei uma trajetória de muito mais tempo que você.
E isso não é a única coisa que define, né? A sua maturidade. E essa pessoa também conhecimento. deixa de crescer um pouco Sim, mais, né? sim. Porque Se tem ela chegou sempre pra nessa aprender. idade com essa mentalidade, significa dizer que, né? ainda tem coisas a serem Com ajustadas. certeza, com certeza. Não, independente da Aí idade, a né? pergunta fica: se você fosse fazer uma avaliação, hoje você tem quanto tempo de casado? 6. 6 anos. Desses 6 anos de casado, o que você mudaria ou melhoraria para que o seu relacionamento, né, o seu casamento, ele tivesse uma outra direção, uma outra dinâmica? O que você hoje falaria? Seria menos... Foi até o que a gente já falou, né? Aqui nos bastidores. Eu cobraria menos do outro coisas que dependia, né? Ou não dependia, mas talvez tivesse que ser em mim. Porque, assim, eu acho que nos 3 primeiros anos de casado foi muito desafiador, né? Para mim, principalmente. Porque para mim foi virar uma chave. Tipo assim, eu tinha meu pai, minha mãe, né? Até aquela coisa do apego emocional muito grande, assim. Ainda é algo que hoje não tanto quanto antes, mas assim é muito difícil esse cordão umbilical né? Esse corte, né? De se romper. E eu também, assim, só cobrava. Eu não parava para olhar para mim e dizer assim, eu, Evelyn, tenho esses defeitos e preciso melhorar. Eu só cobrava que ele fosse diferente. E não olhava para mim, achava assim que, não que eu era perfeita, mas que eu não tinha tantos ajustes a fazer. Afinal de contas, eu cresci no berço evangélico, meu pai é pastor. Minha família é assim, minha família é assado. Quem tem que aprender é ele. E quando eu mudei a minha perspectiva, muitas coisas mudaram. Porque eu vi que tinha, não que não haja nele também coisas que precisam melhorar, sim, mas eu vi que tinha muitas coisas que em mim precisavam ser ajustadas. Muitas coisas em que, na verdade, começou a destravar assim mesmo em mim no 30 semanas. Porque eu nunca tinha feito algo para olhar para mim e sentar alguém, olhar para alguém assim e falar assim: olha, eu passei isso lá atrás, que eu não imaginava que isso estaria gerando um impacto hoje, mas agora eu consigo ver na escrita, né, das memórias, que isso gerou, sim. Eu me tornei uma pessoa assim, de não achar que não precisaria, por exemplo, ter um gabinete, ter uma conversa. Porque eu já sei, né? A vida toda eu vi meu pai falando sobre casais, sobre família, então eu já sei. Então, para quê? Né? Eu me colocava num lugar de certa forma, orgulhos e superioridade, né? Eu já sei isso, então eu não tenho para que sentar para falar de coisas que eu já sei, né? Eu já ouvi. É ele, o defeito, o problema é ele. Só ele, ponto final. E isso, assim, virou uma chave muito grande na minha vida. O 30 semanas, o discipulado mesmo, porque tinha muitas coisas em mim, não... Tinha não, né? Tem, porque a gente está sempre num processo de mudança, mas tinham mais coisas ainda, há um tempo atrás, que precisavam ser tratadas em mim, em que antes eu não enxergava. Então, se hoje eu tivesse a mente lá atrás eu tivesse a mente que eu estou tendo hoje, teria evitado muitos desgastes no casamento. Muito, 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 muito mesmo. Muito. E tu? Eu penso que de cobrança, assim, eu pensaria que, olhando para o passado, eu deveria, como a Evelyn está falando, olhar para mim, não para o outro, e até a gente se atentar para isso, que, cara, não é ele, sou eu. Eu preciso mudar, porque quando a minha perspectiva, quando a minha visão muda, quando quando o meu comportamento muda, então muda toda a perspectiva dele. Muda como eu o olho, muda como ele me vê também, porque eu vou mudando gradativamente. Então, olhando para a Bianca, no passado, eu cobraria menos ele. Eu cobrei muito, muito. E eu precisava, principalmente, de domínio próprio. Então, lá no passado, eu tinha, ainda tenho, né? Ainda trabalho hoje. Eu falo tinha porque o passado era muito pior. Então, eu coloco tinha, exato. que hoje eu consigo conscientemente, porque eu fiz celebrando, e eu aprendi isso. Olha, esse ponto aqui você precisa tratar.
Você não pode explodir o tempo todo. Você precisa ter paciência, porque Cristo te trata com amor, Sim. Cristo te trata com paciência. Então, assim, eu precisei realmente trazer o olhar para Bianca para parar de cobrar tanto ele. Eu ainda cobro, gente. Eu cobro, porque faz parte da minha Sim. identidade. Eu cobro. Mas não quanto antes. Assim, isso realmente desgastou não só a mim, quanto a ele. Graças a Deus, na sua infinita bondade, me deu uma pessoa que é leve para tudo. Ele está sempre bem-humorado. Ele consegue, assim, de uma forma, assim, como é que eu posso te dizer? Ele consegue trazer, estar no meio do turbilhão, no meio do furacão e trazer calmaria. Ele consegue fazer isso com a alegria. Então, eu acredito assim, que Deus colocou essa pessoa, que é o meu amor, para realmente acalmar essa Ele tá aqui essa chorando, Bianca. por trás das câmeras, Não, todo ele sabe que quem Tá me se conhece sabe que é enchendo, ele Já verdade. tá né? pensando na montanha-russa. Se vocês verem outro episódio aí, vocês vão entender. Fica a dica, fica a dica. Fica a dica. Vou passar para a Cris depois dessa. Não, mas é porque uma vez eu vi na pregação, né? E isso é muito real. Às vezes a gente fica muito naquela história que o homem, né, tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Mas que igreja eu tô sendo? Isso, uau. Que igreja eu tô sendo, né? Ou como a gente já falou aqui também, né? Não, eu quero ouvir do outro, né? Carinho, palavras e tal. E eu tô fazendo também isso? Porque eu saí de um estágio, porque no início do meu relacionamento, quando a gente começou a namorar mesmo, né, antes de casar, eu sempre fui uma menina muito assim, sentimental, né, assim, comemorar, assim, fazer camisa de namoro, já cheguei a fazer isso, né, camisa que completa aqui, a farda. Aquele que fofo. coração aqui, um Eu coração era ali. nesse nível. E quando eu me casei, parece que eu me tornei uma outra pessoa. Assim, parece que revelou algo em mim que eu nem eu mesmo conhecia. Um lado meu escondido ali que nem eu mesmo conhecia. Eu comecei a fazer condicionada, tipo assim, se você não faz, também eu vou fazer. Então eu não vou ser. Não vou fazer. Tu não faz, eu vou fazer. Só que eu deveria não, né? Hoje eu tento voltar a esse estágio, mas é bem complicado, né? Não assim, naquele total sentimentalismo, porque a gente está em outra realidade também de maturidade, mas eu digo assim, posições que eu não deveria ter mudado tanto somente esperando um retorno do outro. Eu preciso fazer sempre esperando o outro ou eu faço porque eu amo? Ou você faz porque realmente você gosta, você quer agradar, faz parte de você. Eu comecei a fazer assim, né? não, se o jeito dele é assim, eu também vou ser assim. Eu fiquei um E eu período falei, assim, nessa e eu rebeldia. falei muito nisso, assim, porque eu sei que isso não foi saudável. O relacionamento, o casamento não é para ser uma disputa de quem faz mais. Não é, né? Até porque a gente precisa entender que o casamento, a gente pensa muito no momento, né? Esse momento. A gente não tem uma noção de que isso vai perdurar por muitos e muitos anos. E até onde eu vou aguentar ou vou, né, entender muitas coisas, porque você começa... O casamento, a gente sempre fala, né? O casamento, ele não vem pronto. Ele se constrói. Todos os dias. Eu vou fazer 39 anos de casada e ainda estou construindo. Ele nunca vai estar pronto. Eu acho que nunca vai estar pronto. Você tá só pintando. Eu estou pintando. Pelo menos a casa Agora já Tá está fazendo reformas, né? Reformas. Agora é tá reforma, né? Não é mais construção, não. Reforma, isso aí. Então, assim, eu já estou numa fase que, tipo assim, eu não tenho mais filhos, não tenho no sentido de que eles não Deixa eu só moram. adulto. Preocupação, Quer dizer, né? não moram comigo? Não, a Rebeca mora ainda, né? Não, Mora né? perto. Aspas, né? Mas, enfim, os teus filhos, assim, tipo assim, você não tem mais aquela responsabilidade que você tinha. Eles já formaram as suas famílias, né? Isso não quer dizer que a gente não se preocupe e que a gente sempre quer o melhor. Por parte, até mim, eu tenho um cuidado de que se deixar, tipo assim, você é minha filha, né? Isso vai ir para as mamães entenderem. Você é minha filha, então eu estou vendo que você está tomando uma decisão que não é certa.
A minha vontade é chegar para você e falar, Evelyn, não faz assim, assim, assim. Então, às vezes, para que você não caia no erro, até mesmo que por algum dia na minha vida aconteceu comigo a mesma coisa e eu tomei um caminho errado, na qual você está indo por esse caminho, eu tento me controlar. Porque senão, a gente precisa entender o seguinte, você casou. Isso. Você quer minha opinião? Se você vem perguntar, olha, mãe, eu quero isso, tal, o que a senhora acha? Eu vou dizer para você. Mas não dizer assim, não faça. Eu vou dizer Entender assim, que seu olha papel só, é sempre de orientar, isso, né? Isso. Não de dar com vocês. Né? Então, a gente sempre procura fazer isso. Mas senão a gente quer tomar conta ainda, né? Que é da Bianca. gente, né? É de mãe. Mas, Bianca, olha só. Bianca pode falar um pouquinho da sua experiência, né, Bianca? Bianca, para você, né? Porque a Bianca ainda tem 2 filhos, uma com faixa de Fases etária diferente, né? bem diferente, né? Isso. A minha pergunta para você é o seguinte, né? Quais os principais desafios que você, né, enfrenta hoje ao criar os seus filhos? A comunicação tem sido um grande desafio. As duas. Não, com o meu filho, que já é adulto, e a minha filha é mais fácil, né? Ela tem só 7 aninhos, comunicações diferentes. Então, porque eu precisei entender que, quando ele completou 18 anos, ele não era mais uma criança. E eu demorei muito para compreender isso. Aí o Felipe, Bianca, ele não é mais uma criança. Bianca, você está tratando como se ele fosse uma criança. Teve uma frase que ele, no ápice, porque meu filho, ele de temperamento, é muito parecido comigo. Então, a gente choca muitas vezes com algumas coisas, porque tem um temperamento forte, e a gente não tem muita paciência para explicar algumas coisas. Então, aí ele fica assim, o Felipe no meio, mediando, assim, sabe? Eu sinto isso. Ele assim, ó, equilibrando as coisas, assim. Ele chegou uma vez e falou assim, Bianca, ele é um ser pensante. Eu sei que ele é um ser pensante. Mas esse lance, esse meu comportamento de só falar assim, ó, não, eu quero isso, faz isso. Porque a vida inteira, né, dando comando. Só que, quando ele entra na adolescência, você precisa se comunicar mais. E o Felipe, eu me apoiei, o meu erro foi me apoiar totalmente no Felipe. Porque o Felipe, ele fala muito. Ele conversa muito. Ele conversa com você 3 horas, assim, o mesmo assunto, te explicando. Tranquilinho. E eu tô aprendendo ainda. Eu não fico 3 horas, com certeza. Mas Ser eu mais tô objetiva, né? Sim. Eu chego lá, eu vou mostrando o caminho, ó, é isso. Só que ele tem, e eu assim, acho uma das coisas que ele tem que eu gosto demais, e ele para ouvir exatamente o que você está pensando. E ele falou assim, ele é um ser pensante nesse sentido, né? Você precisa parar para ouvir, mas ouvir, que prestar atenção no que está acontecendo na cabeça dele. E para eu conseguir, gente, foi muito difícil. Então, a comunicação não é, você não conversa com o seu filho, não é isso, não é sobre isso. Né? Graças a Deus, a gente tem um momento à mesa, a gente tem facilidade, né? Graças a Deus, o nosso ritmo ainda nos permite fazer dessa forma. Mas é muito difícil. Porque por conta do meu jeito, que o Espírito Santo ainda está trabalhando, né? Como você falou, né? Está em obra, está em reforma, eu estou em construção. E, assim, eu teve um momento, falando de comunicação, principalmente com o meu filho, que a gente precisou realmente, a gente precisa sentar e orar. Porque estava tão ruim, gente, o clima estava tão difícil, que ele falou assim, olha, você precisa se atentar, senão você vai perder seu filho. E foi assim, quando meu filho conversou algumas coisas que estavam no coração dele, que eu vi meu filho chorar muito, aquilo foi um baque para mim. Eu falei assim, nossa, Você não tinha noção do impacto que tinha, né? Por quê? Porque eu sou uma ótima mãe, eu estou sempre fazendo tudo por eles, abrindo mão de um monte de coisa, fazendo tudo que ele precisa, dando o que ele necessita. Mas será que eu estava fazendo isso? Ali eu vi que não. Mas você acha necessário fazer tudo o que ele necessita? Não. Mas você estava fazendo? Mas eu estava fazendo. Achando que ali estava cumprindo o seu papel e dever, e era esse, Isso. Né? Mas eu estava fazendo só o dever, eu não estava ouvindo. E aí ele colocou um monte... Gente, tem um celular tocando. Tem um monte tinha muita coisa dentro dele, entendeu?
que eu não tinha tempo para ouvi-lo. E quando ele começou a falar e ele começou a chorar muito, aquele momento, assim, eu estou compartilhando porque ele sabe que é o testemunho, tanto para ele quanto para mim, né? E eu posso falar. Então, assim, eu reuni os meus filhos. Meu marido estava em casa, o Felipe estava em casa, mas ele não foi no quarto. E naquele momento, Cris, é algo assim tão... A comunicação é tão espiritual, tão real. E como Deus, assim, é amor, né? Trabalha com a gente, né? Sim. Eu reuni os meus filhos, pedi perdão para o Guilherme e fui falando das coisas. Eu falei assim, filho, tudo que eu fiz, todo o meu comportamento foi tentando ser o melhor. E hoje descobri que não. Então, eu pedi perdão. A minha filha assistiu tudo isso, sabe? Aquela conversa. Porque não foi uma conversa ruim, assim, de gritaria. Não, ele expôs tudo que ele estava sentindo para fora. E oramos. E, assim, eu posso dizer que quebramos aquele ciclo que a comunicação era ruim, que não existia comunicação. É difícil? Muitas vezes, sim, mas não tem mais aquele peso, aquela sensação de opressão dentro de casa. Da presença dele, olha, a gente chegou a um ponto da presença ser... assim, eu incomodava e ele também. Nossa. Falei assim, não, isso não é de Deus. E aquele momento, o momento do choro, o momento que a gente conseguiu se perdoar e ouvir, aí sim, de lá para cá, E tá com o houve coração mudança. aberto, Sim, né? Porque se você a mãe, ela tem que entender que ela erra. Sim. sim. Porque não é o filho somente, tem lá os erros, mas eu vejo isso muito como você deu o seu próprio Testemunho. exemplo, né? Testemunho. De que as coisas, às vezes, aquilo que a gente está gerando nos nossos filhos, ele vai refletir, cara. Sim. Ele Sim. vai aparecer. Sim. Então, se você é assim, se você se comporta assim, como a gente até falou aqui a respeito, né, na outra que você vai ouvir, né, o outro episódio que você vai ouvir, a respeito de que, sim, os filhos, eles têm que ver os pais se abraçando, falando palavras de carinho, se acariciando, mas quando eu falo, né, a carícia não é na maldade, Sim. né? A maldade é lá no seu quarto, né? Ou sem eles, né? Mas por quê? Eles precisam ter essa visão. Até né, porque, né, entender que o pai e a mãe, apesar de não ser ainda, precisam ser referências, né? Isso. Então, se não tem referência em casa, qual a referência que o filho vai ter? E como é que vocês acham que a fé cristã pode se manter relevante e viva para as próximas gerações? Agora fala tu, Evelyn. Eu acho que nada mais é do que sendo exemplo, né? Porque eu acho que Você vai que não mais... tem filho, tá? O que você... É lógico, a gente tem planos, né, ideias daquilo que a gente quer para os nossos filhos, certo? Sim, Mas nem sempre acontece. acontece. Hoje, você quando for ter os seus filhos, o que você planeja para eles? Qual é o teu sonho? Qual seria o ponto de referência para eles, né? Porque você tem uma história, Sim. né, com relacionamento com seus pais, que nem muitos, na sua maioria, famílias, né, filhos, não têm essa referência de pais. Sim. Né? Com problemas, né, de paternidade ou mesmo de relacionamento com a mãe, enfim, pessoas que nasceram sem ser desejadas, né? Então, você tem uma referência muito boa dos seus pais. Então, o que você espera? O que você tem na sua mente? Ter é uma coisa, né? Executar lá na hora é outra, né? Verdade. Para os seus futuros filhos. É aquilo que eu estava falando realmente, né? A gente sempre, quando a gente fala desse assunto filhos, né? Lá em casa, a gente sempre fica nesse pensamento. Com o nosso filho, ele vai olhar isso, ele vai pensar isso. Então, eu acho que, assim, mesmo sem ter ainda na nossa mente, faz assim, vai mudar totalmente. Né? Porque eu vou ter alguém ali olhando para mim dizendo assim, peraí, aqui são as minhas referências. Né? Então, eu sempre penso isso, porque eu olhei para os meus pais, em questão de exemplo de vida. Né? Olhar para eles e dizer assim, por que hoje você serve
né, às vezes mesmo cansativo, a correria e tudo, porque eu vivi isso dentro de casa. Então, quando eu penso em algo que vai passar para outra geração, é isso. Eu preciso investir na outra geração. Não pensar assim, é só uma criança. Não, é só uma criança, não. Ela está ali absorvendo tudo aquilo que você está fazendo e falando. A gente costuma dizer, como lá na casa do meu irmão, né, que é uma esponjinha, né? Cuidado com o que está falando, ó. A esponjinha está aqui, né? Sim. Porque absorve tudo. E, às vezes, a criança não vai ter a mentalidade de entender aquilo que você está tratando ali. Então, a gente tem que vigiar naquilo que a gente está falando. Então, eu acho que se a gente já se preocupa hoje em ser uma melhor pessoa, né? Quanto esposa, quanto esposo, eu acho que quando entra um filho em cena, aí que você fica mesmo assim, caramba, tem alguém aqui me observando o tempo todo e pode não falar, mas está observando. Porque eu observava meu pai e minha mãe. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigando. Nunca. Não que eles não brigassem, obviamente que eles brigavam. Mas era lá Mas no particular deles. Nós nunca presenciamos algo assim, à frente, briga, fazendo acontecendo. Então, assim, hoje eu olho e penso, quando meu filho estiver aqui na minha casa, a partir do momento que um filho entrar aqui, o meu filho não pode ver eu brigando com meu esposo. Se a gente tiver que resolver algo, vai ter que ser resolvido entre nós, sem a presença deles e sem, né, obviamente, com as medidas necessárias. Então, acho que isso muda e vira a chave completamente. Todas as vezes eu fico pensando assim, uma criança aqui, o meu ritmo de vida é ser outra. Tudo muda. Assim, mesmo sem ter, eu já fico pensando, eu preciso ser um exemplo. Porque eu nem convivo com meus sobrinhos, mas eles já olham para mim como referência de boa ou não. Então, eu tenho que me preocupar já com isso. Então, acho que a outra geração precisa olhar para nós, né? E ver assim, são referências. Isso aí. Ou não pode dar para mim dizer assim, não, só fala algo, mas não vive. A gente precisa viver realmente aquilo que a gente está falando, mais ainda intensamente, até mesmo propositalmente. Eu vi agora algo no grupo, né? Vou falar isso porque ela colocou no grupo aberto, não foi privado, né? A Ana, ela postou também no Instagram dela, né? Botou o menino servindo aqui na igreja, né? O pequenininho dela, o Joaquim, e que ele se inscreveu no Café com a Palavra que vai ter na igreja aqui nos domingos, né? 2 meses. E aí achei interessante, né? Porque o menino falou assim, Gustavo, nossa, ó, se depois de ter essa inscrição aqui, se você não for, é vergonhoso, hein? Porque tá vendo que até o Joaquim vai estar aqui no Café com a Palavra. E é isso. Ela falou assim, ensina um menino no caminho. Eu preciso ser intencional, Isso, né? isso. Naquilo que eu estou Até fazendo. porque a gente precisa entender que até onde eu quero chegar com essa nova geração. Sim. A igreja ela tem uma preocupação, né? A igreja aqui da Esperança, ela tem essa preocupação de preparar, e é isso que a gente quer. Porque a igreja, ela muda. Né? Sim, de sim. uns anos para cá, quantas pessoas entraram aqui na igreja? Foi uma remessa diferente, faixas etárias diferentes. Então, hoje você olha para a igreja, você vê muita gente nova, muita gente, né, diferente, porque entrou. Alguns que estavam aqui talvez foram embora e outros permanecem aqui, mas você vê que é uma geração que deu uma mudada. Sim. Né? Mesmo sendo faixas etárias diferentes. Então, qual é a nossa intenção? A gente precisa preparar essa geração agora, as crianças. E o que é preparar? Elas precisam, porque serão elas. A nossa intenção como igreja é isso. É preparar essas crianças a aprenderem a tocar um instrumento, Sim. a entrar talvez um canto, alguma coisa assim, porque serão elas que estarão daqui a pouco, será o Felipe sairá do teclado, né? E entrará um novo mesmo, novinho, aquela geração nova, onde vai estar ali. Até mesmo a Raquel. Sim, se Deus quiser. Exatamente. Tocando, né? Tá ali ministrando. E a gente precisa preparar. As igrejas, elas precisam, não só as igrejas, mas como nós. Como pais. Eu acho que a gente tem que parar de ser assim, a sociedade às vezes trata assim, não, é uma criança. Não, é só um adolescente. Não, gente. Não, e eles já têm a capacidade cognitiva de aprender, de fazer besteira, de errar. Então, por que também a gente não investir num positivo da coisa, né?
Isso E aí. como é né? relevante o culto infantil aqui, né? Sim. Como é... Eles que assim, participam. Eles que fazem o culto intencional. acontecer. Sim, é intencional, assim, Isso aí. ó. A minha filha, ela fala do culto a semana inteira. Gente, impressionante. Como é maravilhoso saber que a criança está crescendo assim. E estamos no caminho com ela. Sim. Né? A leitura, a importância, porque tem todo o trabalho infantil, mas a palavra está ali, ó. Isso aí. Né? E ela fala da Bíblia, ela fala dos louvores. Esses dias a Dudinha postou lá, ela cantando com as crianças. Meu Deus, que coisa linda! É isso. É disso, é de Jesus que essa geração precisa. E eles fazem de forma muito empolgante, né? Sim. E a gente teve aqui Nos ensina, né? Inclusive, se você quiser aí, volte uns episódios, né, que teve com o Gabriel e a Isa. E eles falaram também, né, na outra realidade, que é após as crianças ali, o Kids, que é o Junior, e depois os adolescentes, né? Que somente a pregação ainda não são eles que fazem, né? Que pregam na celebração. Isso aí. Mas já Então, estão... já está no tá no caminho disso caminho. acontecer. Então é isso, não na a geraçãozinha Nutella, não sei o que, gente. E se outra a geração tá sendo coisa, outra, eu preciso investir para que seja A gente- menos Nutella, pelo A menos. gente precisa né? entender que estamos preparando eles, porque daqui a pouco serão eles que estarão à frente. Sim, E aí a gente precisa entender isso. Ah, não. Não, botar um adolescente, um jovem aqui, É. não. e a gente Não. vê essa mente muito aberta aqui na nossa casa espiritual, né? Porque tem igrejas assim, né? Que pregação, por exemplo, é só o pastor. Ou os pastores, como a gente tem aqui, né? 3 pastores, ou uma liderança assim, assado. Não, e a gente tem visto que cada vez mais aqui na igreja, né? Outras pessoas também que até são líderes, mas não são pastor, né? Consagrado essas coisas, mas estão ali ministrando e trazendo a palavra, porque sim, a gente também pode um com o outro aprender, sentar para aprender. Um dia a gente pode estar ali na função de falar, de ensinar, de aprender, de compartilhar, mas também tem um dia que E eu a preciso gente sentar vê- para ouvir, E senão a não gente adianta procurar nada. entender a importância. Quando o pai ou a mãe, ou os dois, né? Porque às vezes é a mãe sozinha, a importância quando você deixa de vir à igreja. Aí, vai na igreja? Não, hoje eu não vou. Cara, o que você está passando para o seu filho e para sua filha, que são pequenos ainda? A base deles tem que ser agora, Uhum. firmando, tendo chão. Por quê? Para depois, a gente, talvez, quando chegar aí a minha idade, a minha geração, a gente não está chorando vendo nossos filhos afastados. Mas quem foi o culpado? Foi os nossos filhos? Eles tiveram a escolha deles. Realmente, eles tiveram a escolha deles. Mas se você tivesse dado base, talvez a escolha dele fosse outra. Paixão, né? Essa paixão, esse fervor, que aqui a gente vê isso. Inclusive, Sim. voltando um pouquinho que você estava falando, que o pastor dá esse espaço, né, da pessoa não apenas treinar, mas o púlpito não é só do pastor. Inclusive, nós não tivemos dificuldade alguma do podcast aqui, porque tudo foi com a permissão do nosso pastor Paulo Brasil, inclusive, obrigada, pastor, que confiou esse projeto, né? Confiou, ele poderia, não, que isso, não conheço, né? Tipo assim, vocês não trabalham com isso, vocês, né? Sim. Ele não questionou, gente, ele só, assim, ouviu. A gente está precisando de patrocínio. Mas você vê, a gente tem Ele abriu as portas, né, para fazer acontecer. Isso O aí. podcast, o Pod Bless só está acontecendo e acontece porque houve a permissão, né? Inclusive, para E o achar, espaço. achar o nome, né, que a gente acabou falando e não falou do Pod Bless, né? Daqui a pouco a gente Ah, volta tá, pra é. verdade. O Pod Bless, nossa, foi uma luta. De como a gente verdade. escolheu o nome. Sabia que tinha que ter o pod, só não sabia o resto. Se eu não me engano, Eu não lembro como é que Eu acho. Não, eu também não lembro. eu não. acho que foi o Felipe, não foi, Felipe? Foi você, Felipe? Do Bless. Pod Bless? Ah, não, foi Tauã. Então, Foi Tauã. Foi Tauã. Alguém aí. Foi alguém aí, foi Tauã. depois do Tauã almoço, deu Felipe. o bless. E foi difícil da gente até falar a palavra, a gente não conseguia falar. Não, a Bless. A gente não conseguia pronunciar, até hoje a gente se enrola, mas a gente não conseguia pronunciar o Pod Bless de jeito nenhum. Eu, Pod então, Blessed, gente. eu acho que... Quem apanhou mais para conseguir falar isso, gente? Eu não lembro. Foi eu?
Não Não sei. lembro. Eu sei que a gente enrolava Gente, ali. o tempo passa muito rápido. Como assim já E faz tipo um assim, ano? Bebe água. Eu já bebi, meu filho. Tá É. difícil. Eu já bebi quase o copo todo. Mas esse blast foi difícil sair. Aí É. tá. Não, o que quer dizer blast? Pra quem não sabe, é abençoado, tá? Abençoado. É a nossa intenção. Mas voltando agora lá, nossas crianças. Vocês estavam falando, eu tava lembrando de quanto que o tempo passa rápido, né? Eu estou falando, é só uma criança e tal. Cris, agora eu vou perguntar pra você. Nossa. Foi bem misteriosa a cara dele. Não, é porque, assim, eu tava conversando com a minha amiga no final de semana passado, né? E a gente tava relembrando que a gente já tem aí uns 10 anos de amizade e a gente não tinha se dado conta o quanto que o tempo passou muito rápido, né? E aí eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, às vezes eu me sinto muito velha. Eu falei pra ela, porque eu tenho 28, mas assim, tanta coisa aconteceu, né, assim, de 3 anos pra cá, de 6 anos pra cá, de que eu casei e tal, tudo mais. Quando você pensa assim, nossa, eu já tenho 2 filhos, casada já há quase 40 anos, né? Já vou ser vó agora. Você, sei lá, não passa aquele negócio assim, passou todo esse tempo mesmo? Já chegou assim, ou você consegue sentir, não, eu senti que o tempo passou, ou de repente, assim, sei lá, de repente já passou 30 e poucos anos, minha filha já vai ser mãe agora. É estranho dizer. Eu acho que toda pessoa que já tem um tempo assim de casado, assim, é muito estranho a gente dizer que foi assim, passou devagar e passou. Aconteceu, cara. A coisa foi acontecendo. Eu tenho assim histórias para dizer de momentos que eu passei na minha vida, momentos difíceis, né? Momentos difíceis na infância, momentos difíceis na minha adolescência, momentos difíceis na minha juventude, né? Até mesmo quando eu comecei a namorar, né, com o meu digníssimo marido. Eu já tive outro, tá? Sério? Não, mas era... Foi, namoro, né? namoro mesmo foi meu marido. Eu entendi a mesma coisa que eu é. Eu também entendi isso. Assim. Não, outro namorinho. Aí eu falei, eu falei, namoro, né? Por isso que eu fiquei meio... Ela que corrigiu. Não digo isso, não, mas eu já tive outro. Namorinho. Todo mundo diz assim, vamos descobrir a outra face da Cris. Não. Brincadeira. Só fui dele, somente dele. Eita, eu sou do meu amado é meu. Então, assim, foi tudo muito rápido. Por exemplo, uma coisa que eu talvez esperaria um pouco, a gente até conversa sobre isso, de ter tido o primeiro filho. Poderia ter esperado mais um pouco. Vocês Então, planejaram tipo assim, os dois? A gente casou logo. Os dois foram planejados? Não. Não. Nenhum dos dois. Mas foram desejados. Desejados. Então, assim, foi muito rápido. Eu tive o Fabrício, eu tinha 21 anos só, né? Então, foi muito novo. Então, eu esperaria mais um pouco. Por quê? A gente estava novo de casado, então tinha muita coisa para construir, muitos sonhos, muitas coisas. E acaba que quando o filho vem, as coisas ficam diferentes, né? Isso. Você é mais voltado ao seu filho, né? À sua filha. Então, você retarda algumas coisas. Então, hoje, por exemplo, hoje eu já estou casada, eu vou fazer 39 anos de casada. Então, eu vejo assim, agora eu vou pensar. Eu acho que foi ontem, eu não me lembro, que eu virei para ele e falei assim, eu tô doida pra gente... Eu quero parar. Parar, tipo assim, parar mesmo, cara. Sabe, viajar, eu quero curtir mais e tal. E esse é o nosso desejo. A gente vai chegar lá no momento certo, no tempo certo. Eu creio nisso, né? Então, assim, é como se agora eu vou aproveitar. Não que eu não aproveitei com os meus filhos. Sim. Eu aproveitei. E Mas é muito. diferente. Mas é diferente, porque agora, tipo assim, cada um tem sua vida. Né? Por mais que eu tenho os meus filhos, a gente é muito unidos, muito. Nossos filhos, eu... né, pai e eles dois, a gente é muito unido. Então, tanto quando eu vou para Curitiba, menina, para vir embora é só o pai. É um sofrimento, né? Quando Só mora o longe pai, assim. né? Sei como é isso, Então, meu é Deus. muito ruim, é muito, muito ruim, ruim. né? E ele, toda vez que a gente se fala, quando é que vocês vão vir? Calma. Quando eu falo vir, é vir de vez, De tá? vez. Não é Sim. vir... Não, vir de
vizinha. Não passeio, Calma, né? filho, vai chegar o tempo. Tudo tem seu tempo. Apesar que eu tô orando, só que eu acho que eu preciso fazer um propósito. Você me empresta aquele livro? Bota. Né? Mas tudo tem seu tempo. Então é isso. Eu acho que é questão mesmo de você aproveitar. Então o tempo ele passa, Uhum. você tem que aproveitar todos os tempos. Hoje a minha visão é diferente. Em muitas coisas. E muitas coisas são diferentes. Muitas coisas eu poderia ter feito de uma outra maneira, né? Mas isso com o tempo a gente vai aprendendo. E tá tudo bem. Não deu certo lá, tá tudo bem, tá certo, vamos embora, vamos prosseguir. Eu acho que o que importa é que você tem que aproveitar tudo. Essa questão que a gente vive muito no mundo de briga, de discussões, do que eu penso, do que você pensa, do que eu quero, do que você quer, se eu perdoo, se eu não perdoo. Gente, isso tudo vai ficar. Isso vai ficar. Qual uma dessas coisas que você mudaria? Não, uma eu falei, questão de eu poderia, não me arrependo, tá? Não é isso. Eu só estou falando por uma questão de construção de Do casamento. tempo, né? Sim, Sim. de eu ter tido filho muito cedo. Mas por essa construção que a gente estava muito pouco tempo casado. Então, você quer adquirir algumas coisas. Eu estou falando até em termos de bens De mesmo, bens. né? Sim. Então, só por E isso. com Então, filho já muda tudo, né? agora, o foco o é tudo demais dele, eu né? não me arrependo de nada. Não me arrependo de... errei em muita coisa, sim, mas eu não me arrependo. Eu acho que tudo foi um crescimento. Passamos um momento muito, mas muito difícil. Muito. Muito mesmo. Mas não de relacionamento. Eu digo financeiramente. Financeiro. Sim. Né? Porque isso não tem jeito, acaba que mexe. Sim. Então, hoje, obviamente, a nossa fé ela está muito mais fortalecida, sabe? A gente é amigo. Eu e meu marido, nós temos uma coisa, a gente é muito meio que parecido. Né? Ele é colérico. 100%. Eu sou sanguínea. Oh, delícia. Que coisa boa, né? Tipo assim, um é melancólico e o outro não é. São extremos parecidos. Então, a gente é muito parecido. Só que eu Extremos entendo parecidos, né? o São bem papel... parecidos, Eu extremos entendo não. o papel... Extremos não, né? São temperamentos parecidos. Parecidos. Porque Extremamente parecido. extremamente. Isso aí. Tá bom, É, porque o colérico é bem próximo, né? Sim. Tipo, sanguíneo e um como é que fala? Melancólico. Melancólico. Já são... Isso, um é quente, outro é frio. Sim, exatamente. É, literalmente. Nós somos quentes mesmo. Né? Agora os dois quentes, meu dois Deus. quentes, né? Dois Mas quentes. Dois quentes. Pega fogo, hein? eu entendo que ele é o sacerdote. Então Sim. eu tenho que recuar. Opa, eu estou querendo ir muito na frente. Nossa, isso é um desafio. viu? É um Pra mim desafio. foi muito desafiador. Isso Colérico? Meu Deus, pra mim foi muito desafiador. O sanguíneo eu não sei, mas por Muito. No início eu não queria saber se aquilo ali era o papel dele. Eu quero fazer que eu não tenho paciência de esperar. Foi bem assim. Ué, eu tô sendo verdadeira pra vocês. Abriram o meu coração. Eu vou abrir. Agora explica que ele é fleumático, gente. Exatamente. Ele tem todo o tempo dele que as pessoas vão ficar Assim, pensando que é até eu dele. entender que era um temperamento também, enfim, né, que só Jesus na minha vida, eu não entendia. Eu só fazia. Tipo assim, se eu pedisse um negócio, assim, mas não era assim, esperei 1, 2 dias, era assim, coisa do mesmo dia. Eu não tinha essa paciência, não, gente. Tô falando com vocês. Jesus. Eu te entendo, meu Jesus filho é mudou a minha fleumático, eu te entendo. Jesus, Ele tem o tempo dele. gente, tem o tempo dele. eu entendi, assim, porque eu não Aí eu te entendia pergunto, como vale a temperamento. pena Não. você se sentir Não. dessa maneira? Foi um desgaste muito desnecessário. Eu lembro quando a gente fez o Porque Aliança. você casou com ele sabendo que ele é assim, Sim. concorda? O Aliança. Por que quando Mas casa, ela não aí... sabia. Eu tenho Mas tem certeza que ela coisas que a sabia que ele não fazia de propósito, que é Não, dele. não. Mas no começo parece. No ele faz de começo eu propósito. agia assim porque eu achava que era pra me irritar. Eu falei, não é possível, isso é pra me irritar. É de propósito. Até eu entender que não era, que era da assim, natureza. independente de ser pra mim ou pra outra pessoa, era da natureza Mas dele. você acha que a pessoa ela faz de propósito? Na- Sinceramente, fazendo uma avaliação. Não. Hoje- Você acha que a luz ali tá queimada, tá? Pô, você tá vendo e ele tá vendo. Só é para trocar a lâmpada. Você até chega a falar, amor,
não esquece de trocar a lâmpada ali. Só que o Então, processo assim, é mais lento, né? Era a minha defesa. Eu acho que eu usava aquilo como uma defesa. Eu vou pegar, eu vou fazer, vai acontecer e tal. Eu não pensava, não, gente. Eu Ia só... lá e tu fazia. É muito imediatista. Muito. Eu acho que o colérico tem muito disso, né? Só que aí, quando a gente começa a colocar as coisas na balança, eu lembro que uma das coisas do Aliança, que a gente escutou quando a gente chegou aqui em 2022, que eu falei assim, meu Deus, realmente, foi o que a Cris falou, valeu a pena? Do desgaste. Por que eu me desgastei com coisas tão pequenas? Mas você não sabia que era um Não, desgaste, você não sabia. Não sabia. Até aprender. Eu só fazia no imediatismo, gente. Aquilo ali era assim, papum. Papum. E quando eu comecei a entender, eu falei assim, pra quê eu vou... Muita coisa ele melhorou? Sim. Mas tem coisas que eu olho assim, eu vou brigar por isso. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ou ele vai fazer o tempo dele, ou se eu tiver com tempo de disposição, eu vou lá e vou fazer. Se não, tudo bem. A gente tem outras coisas para quebrar a cabeça, tem conta para fazer, para saber se vai bater. Sim. Mas até esse amadurecimento acontecer, Jesus, a gente já sofreu muito, já fez o outro sofrer. Sim. Já chorou, já brigou com Deus. Ficou, Espírito Santo, vai lá e fala que o pai não está me ouvindo. Eu cansei de fazer essa oração, Espírito Santo. Vai lá, meu amigo, fala com o pai. Ele não está me ouvindo. Ele não quer me responder. Mas é muito assim, a nossa mudança de mente, né? A gente transforma não só a gente, mas como a relação com os outros. A gente tem que ter a responsabilidade e entender. Na verdade, a gente precisa entender que a gente tem a responsabilidade daquilo que a gente está fazendo. Se eu vou me casar, se eu me caso, eu tenho que entender que eu não vivo mais sozinho. Uhum. Eu vivo com ele, né, ou com ela. E aquilo que eu fazia, talvez, quando eu era solteira, gente, eu era solteira. Eu fazia, eu passeava, eu gastava, eu fazia tudo o que eu queria. Ponto. Agora eu casei. A minha vida, ela vai mudar e precisa entender. Eu gosto de trabalhar na obra do Senhor, de fazer, de viajar, ser missionário. Tá, a sua esposa ou a pessoa que você escolheu, ela tem isso, porque isso Deus colocou no teu coração. Colocou no coração dela? Se ainda não colocou, filho, ou você ora por isso e entenda o seguinte, eu não posso ter mais aquela vida de solteiro, viajar quando eu digo assim, né, fazer trabalho missionário e tal, e você precisa, eu não estou dizendo que você não vai fazer, não é isso, mas você precisa ter um controle disso, porque você também está deixando, ela não me acompanha, ela não vai, ela não, né, tá, então não casasse, faz que nem Paulo. Falou. O que Paulo falou? Não case. Se você quer fazer a obra, não case. Fique como está. Aí você vai se dedicar 100% na obra. Agora, no momento que você casa, você precisa ter o equilíbrio. Não, e essa mudança de mente tem que vir realmente porque muda tudo. Eu, por exemplo, até na parte financeira, para mim, foi assim. Por quê? Eu não como... Não que meu pai tenha me ensinado errado, né? Mas, assim, meu pai sempre incentivou muito a gente, tipo, tanto eu quanto meu irmão, a estudar e conquistar as nossas coisas. Só que quando casou para virar a chave, que ok, você precisa conquistar, trabalhar, estudar, mas agora você casou. E, assim, até a gente entender isso também foi um processo, principalmente para mim, principalmente. Porque eu tinha muito assim, não, quero trabalhar, ser independente e tal, fazer acontecer, mas eu casei. Casar tão bom, né? Não é só meu. Casar tão bom, é festa. Os objetivos precisam caminhar juntos. Isso foi um processo, assim, para ambas as partes, mas para mim, assim, de entender, de virar essa chave, entendeu? Que é complicado, gente, não é fácil, não. Assim, porque casar... Tem pessoas que não, né? Mas, assim, cada um vive um desafio diferente. Para mim, isso foi um desafio também, porque tanto quanto eu tinha dificuldade de esperar muitas coisas do outro, que não era meu papel, coisas que não eram meu papel, isso também era uma dificuldade para mim, né? Porque é um orgulho também, né? Esse financeiro nunca tive. Não, o problema com relação a isso, não. O Felipe até me acostumou mal. Ele sempre administrou muito bem essa parte aí. Era com ele. Então, vou ser sincera. Eu descansei nessa parte. Eu desconheço das contas. Eu também. Eu literalmente assim, descansei amor, nessa eu preciso parte. botar meus cílios. Aí ele fala, espera um pouco. Aí
falei, amor, mulher sem cílios não é mulher. Olha isso, gente. Olha aí, Eu tô tá sem vendo? os meus, gente. O senhor do grupo colocando os cílios e a gente tá sem. Ou então, amor, preciso fazer minha progressiva. É, progressivo. Só a mulher aí sentada. Tô sem cílios, só de sem rímel. cílios. E eu, fazer uma propaganda. Tami, tá? A Tami é maravilhosa. Aí. Tá aí, também Tami, pra mim, faça um Tami, por patrocínio. favor, tô precisando de patrocínio. Patrocina nós, Tami. Coloca os cílios na gente na próxima podcast. Bianca, como é que você equilibra a vida profissional, familiar e espiritual? Gente, agora, Ai, rapidinho. Jesus. Eu vi um vídeo muito engraçado, né? A mulher falando assim que eu tenho que malhar, eu tenho que fazer curso, eu tenho que dar conta de casa, que gente, é muita coisa. Muita demanda. É muita coisa. Cara, eu fiquei pensando assim, como? Por isso que a mulher surta o tempo todo, gente. Como vai surtar? É muita coisa, gente, pra responder. E, tipo assim, você precisa ser boa em tudo. Em tudo. Você precisa ser uma boa mãe. Tipo, Posso sem... falar? Ah, Mulher experiente? fala. Vou até respirar agora. Vamos ouvir a voz da experiência. Não é que você tem que ser boa. Você só precisa ser equilibrada e ter uma... Eu vou usar a palavra rotina, não estou dizendo que é a rotina disso. Você só tem que ter um equilíbrio do que você faz. O que você pega de mais e o que você pega de menos. Às vezes, a gente se torna pesado porque a gente quer pegar um monte de coisa. Então, é tipo assim, se eu, como solteira, casei, Evelyn, casou, 6 anos de casada, ainda não tem filho, certo? Então, você está numa fase que você pode pegar, talvez, muitas coisas aqui na igreja, fora o seu trabalho secular. Eu consigo equilibrar. Só que filho chegou, filha. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Por quê? Porque eu agora não sou mais a Evelyn, solteira não casada, só eu e ele. Eu agora tenho uma outra pessoa que eu vou cuidar. Mudou a Os rotina seus toda. gastos, tudo. Por Isso não completo. quer dizer que você tem que parar, porque também tem mulher que tem filho, aí para Estagna na também, vida, né? A minha irmã, eu tenho um exemplo dela, né? Ela teve 3 filhos. Nessa época, a gente ainda morava lá na Ilha do Governador, e a gente era até da igreja do Tauá, pastor Josué Valandro, o pai. Então, lá tinha, na época, ensaio de coral, essas coisas todas. A minha irmã nunca deixou. Ela sempre levou os 3 filhos dela, e eram pequenos, tipo, meio que escadinha, vamos dizer assim. Ela sempre levou os filhos, e andando, não tinha carro, na época andava da casa dela até para a igreja com eles, e ela nunca deixou de fazer as coisas. Tinha, talvez, a sua limitação em algumas coisas, mas ela nunca deixou de fazer. Então, hoje, a gente já vê isso na minha geração, tá? Porque a minha irmã praticamente foi, né? Que hoje ela não está mais conosco. Mas ela foi da minha geração, mais velha, mas da minha geração. Então, a gente não tinha tempo ruim, não, cara. Minha mãe fala a Agora, mesma coisa também. hoje, eu tenho filho, não posso, tá chovendo. Não sei o quê. Tudo sempre tem desculpa para as coisas. Pra você E não ver que o problema é que a gente isso é muito da bota geração mesmo, porque a gente bota É o trabalho. isso. Gente, isso, é o trabalho, porque dá muito isso, trabalho, isso. né? Então, Na verdade, você não está 100% naquela função. Por exemplo, ontem... foi que ontem? Foi ontem, amor, o ensaio. Gente, tinha acho que 5 crianças no ensaio do coro, né? que maravilha. Para conferência. Gente, as crianças falavam, chutavam bola e a gente tentando pegar os naipes, né? E o soprano tentando pegar o contralto e as crianças gritando, gente. Aí, e as mães assim, fulano, não sei o quê, é patrona. E a minha filha quietinha, gente. Aí eu ficava assim, gente, a mãe dessa criança largou ela aí e foi para casa. Né? Então, assim, é trabalhoso. Mas faz parte, ele está construindo. Nina, de vez em quando, uma das crianças cantava assim a voz que estava sendo passada. Ou seja, elas estão ali, naquele meio, naquele furdão, mas estão assim, ó, ligadaças. É porque, assim, só que eu acho que... Estão crescendo, mas dá trabalho. Qual a diferença? Não Dá são muito trabalho. todas, É cansativo. todas dessa geração, né? Mas eu vejo que hoje, né? Que muitas pessoas dão de certa forma, uma desculpa. Porque a gente também vê muitas pessoas aí na igreja, aqui na igreja mesmo,
que tem filho, demandas e tudo, trabalha fora e serve pra caramba na igreja. Então, assim, tem que ver até onde realmente há uma dificuldade de real ou até onde eu estou colocando essa Isso aí. dificuldade. Porque a culpa é sempre do filho. É. Não é dela. não, Porque, é. bom, pelo menos quando eu era criança, minha mãe olhava pra Gente, tudo. olha só. Eu era lá na frente, lá agradava assim, na saia dela, ia pra vigília, dormia debaixo de banco de igreja. Olha Guilherme só. dormia dentro da capa do teclado. Hoje, os pais... E não morria, hein? Não, Hoje, os pais não têm controle sobre os filhos. é isso aí. É. Você vê uma gritaria, falta de respeito. Vai Outro chamar a dia atenção mesmo da eu vi- criança. Outro dia mesmo eu vi uma mãe correndo atrás da filha, que simplesmente não escuta. E não escuta. Ela não escuta. Essa menina não escuta. Ela sai correndo e vai lá para fora. E a mãe fica correndo atrás. Ah, se fosse na minha época. Aqui a gente falando, pensa minha mãe falando, não. Na minha casa, minha mãe, ninguém mexe em Gente, nada. os Meus meus filhos não filhos- mexiam. os meus- Eu não minha mãe tirei falava nada isso, do gente. lugar. Não vou Não, isso aceitar. aí também. Eu também isso aí falei, não, mas isso a aí minha, não. Minha mas a mãe minha fala. filha. Ela Mas falou, olha nunca só. tirou nada do lugar pra casa de criança. Minha Os mãe meus também. filhos, eu ia Hoje para a ela tira pros igreja. Eu ia para a igreja com o Fabrício, eu ainda não tinha a Rebeca, o Fabrício pequeno. Eu levava. E também não tinha muito esse negócio de culto infantil, Sim, não tinha salinha, muito essas nada não. coisas. Mas, ó, eu levava biscoito, porque a criança nessa hora tem sede, tem fome, Ah, tem tem tudo, né? tudo, gente. Tem Aí eu tudo. levava o Impressionante. biscoito, a vasilhinha com biscoito, levava um caderninho com lápis de cor, coisa que Sim, ele sim, sim. brinquedinho. E ele ficava no culto comigo ali, ficava no chão, deitava no chão. Aí ficava Sem frescura. pintando, aí daqui a pouquinho ajudava, aí pegava o carrinho, ficava, né, tal. Aí daqui a pouco tava dizendo que estava com fome. Sempre tiveram ali, nunca me deu problema, nunca, nunca. Então meus filhos nunca foram problemas para mim. Só Nem que empecilho, né? hoje, essa geração hoje, ela não quer saber, não. Ah, não tem classinha não na igreja? Ainda briga quando não tem funcionando, tá? Poxa, não tem, mas não ajuda também lá. Né? Então, assim, você vê que é muito fácil eu querer deixar com os outros, mas eu também não fazer nada. Então, Hoje tudo é terceirizado, né? é tudo Até terceirizado. não só nas É isso aí. empresas, né? Até dentro de Exatamente. casa mesmo, Então, na assim, realidade. você vê com uma falta, às vezes, de respeito, uma falta de atenção. E a criança é assim porque ela é assim? Não, porque você está criando assim. Né? E os pais, eles precisam entender que o seu filho está se comportando dessa maneira porque você está criando, você não está dando limite. Isso aqui hoje para criança, gente, aí você sai, Toma. já dá. Aí a criança fica lá o tempo todo só sabe fazer isso. Ela não sabe jogar mais uma bola, soltar uma pipa, não sabe brincar de boneca. É tudo aqui. É um desafio. A criança é Tá sendo, culpada? gente, é muito difícil. A criança é ficar. culpada? Não, ela tá sendo, não é, é muito culpada. difícil. A criança não é E até culpada. porque, né, aquela coisa, acaba que vendo que as outras da geração dela, todo mundo tá, né? Sim. Isso E tem você sido, entender, difícil. explicar que, não, você, tudo bem, mas você é minha filha, Sim, vai ser de sim, acordo sim. com as minhas Mas orientações. olha só, né? quando você tem quando você, sabe, desde pequeno você cria uma estrutura, uma base, não, a criança ela vai entender. Entende? Ela vai entender. O problema é que a gente não cria assim. A gente não cria. Então, para a gente é mais fácil ligar a televisão e deixar ele assistindo lá desenho para eu poder ficar livre para fazer as coisas. Entende? Porque eu lembro quando meu irmão tirou férias esse ano, né? E a gente foi com as crianças. Meu sobrinho menorzinho tem 3 anos. E eu lembro que teve um dia que sempre quando ele ia para brincar lá fora no condomínio, chegava uma reclamação, não sei o quê, não sei o quê. Minha mãe disse, hoje você não vai, não. Hoje você não vai, não, porque toda hora uma reclamação. Aí, beleza. Aí passou, no outro dia, ele quis ir de novo. Eu falei assim, não, deixa eu conversar com ele. Baixei, fiquei assim na altura dele e conversei com ele, né? Eu falei assim, é o seguinte, você até pode ir, porém tem condições. E falei pra ele, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Senão você vai ter que entrar para dentro de casa. Porque não tá conseguindo se comportar. Tem só 3 anos. Ele entende. Não, com certeza. Ele voltou
né, brincou lá, voltou para dentro de casa e não fez nada daquilo que eu tinha combinado e conversado com ele. Não houve gritaria? Houve gritaria? Não você houve, eu baixou, só falou conversei. olho no olho. Olho no Porque olho, criança expliquei entende, sim, direto. Aí eu sim. ainda falei para ele assim no final, você entendeu? Aí ele, entendi. Então entende, né? A gente educar dá trabalho, gente. Não sou mãe ainda, mas eu tenho noção de que dá trabalho. Gente, Só é que se a gente não quiser avaliar, ter olhar pra gente, porque nós fomos filhos também. se a gente não quiser ter esse trabalho, não tenha filhos. Porque mesma dá coisa trabalho. pra Ele quem- requer tempo. Tempo, É a sim. mesma coisa se tempo. você quer trabalhar pro Senhor 24 horas, não case. Exato. Uhum. Não case, Dessa porque forma. você vai ter problema. Sim. Você vai ter problema, porque... A realidade a não ser que muda, você né, casou com uma gente? missionária também. Aí, É. vai ser Que uma estejam os festa. dois no mesmo propósito, Isso. né? Se não tá, e não vem dizer que não sabia. Porque você sabe. Você pode. É lógico que você vai conhecer muita coisa. Depois que você casa, você começa a conhecer muita coisa, ver muitas coisas. Mas você sabia. Então, tipo assim, tá arriscando porque quer, Sim. né? Então, agora você casou? Agora, filha. Agora aguenta. Como é que é? Agora o Até, filho é teu. até que a morte separe. Até que a morte separe. separe. Jesus, né? aprenda a lidar, aprenda a amar, aprenda a perdoar, a ceder. E oração, né? Pedir o Espírito Santo. E se informar, né? Uhum. A informação, você conhecendo o parceiro, como é o temperamento, o que ele realmente pensa. Ouvir, parar para ouvir, né? Ouvir, não, muitas das vezes, não o que você quer ouvir, mas ouvir realmente a pessoa, estar atento aos detalhes, que o parceiro seja objeto do seu estudo. Aí fica mais fácil. Bom, pelo menos ficou mais fácil para mim. É, verdade. Hoje para vocês, qual é a visão que vocês têm hoje? Quando eu vou falar aqui de igreja, eu não estou falando exatamente da Igreja da Esperança, tá? A igreja de um modo geral. Qual é a visão que vocês têm, né, dessas gerações? Porque igrejas são gerações. São gerações. Como é que vocês veem? Vocês podem até quiser usar exemplo daqui, tudo bem. Mas o que vocês veem dessa geração nas igrejas, né? Como é que elas se comportam? O que vocês acham? Vocês acham que há um respeito? Quando eu falo respeito de que, poxa, eu respeito você que tem a idade mais avançada, eu respeito você e ouço você que é mais jovem. Vocês acham que isso acontece nas igrejas? Nem sempre. Nem sempre assim, né? Como você falou, a gente não está falando de um local só, né? Olhando para a nossa realidade aqui, que a gente pode falar melhor, né? Do que a gente vive, eu acho que até existe essa... Aqui sim, né, sim, essa sim. preocupação, a gente vê o tempo todo, né? A igreja incentivando a outra geração, né? Ou os mais velhos também, de respeitar aquilo que é a melhor idade, felicidade, né? Enfim, já viveu. Se tem algo específico para a felicidade, que tem igrejas aí que nem tem, mas de olhando para a igreja de um modo geral, eu acho que não. Na realidade, se tem muito uma figura do pastor como um centro ali, como se não existissem, né, outras pessoas ali também que eu preciso pensar. Eu não sou eterno, né? Eu tenho certeza que vocês têm essa perspectiva quanto pastores, porque a gente ouve vocês falando aqui na igreja o tempo todo. E isso é muito legal aqui na Esperança, Sim. né? Vocês não são eternos. Será no dia que não tiver o pastor Paulo, o pastor Marcos, o pastor Adriano e suas respectivas esposas, tá? Vai acabar? A igreja fecha? Fecha as portas porque não tem mais os pastores aqui? Não. A igreja precisa continuar independente de quem esteja nela. Então, eu acho que a igreja precisa mudar um pouquinho essa mentalidade de que os pastores, a liderança não é eterna. E a gente precisa investir, sim, na outra geração para que ela possa conseguir seguir aquele legado. Caminhar Naquela direção, isso, na mesma direção. com né? um propósito, né? Obviamente que com a realidade daquele tempo, mas Sim. com a visão, Sim. né, baseada naquilo que foi lá atrás construído. Eu acho que, de maneira geral, assim, falando de igreja, eu acho que não. Muitas igrejas ainda são muito centralizadoras. Dependem muito de decisões, precisam, muitas vezes,
decidir através de Só o pastor decide, na verdade. ou pastor, ou talvez um grupo ali daquela liderança, igreja, uma isso. liderança específica tudo tem que ser deliberado, tudo. Então, eu acho que é muito centralizadora. Eu acho que são poucas as igrejas ainda que têm essa visão de não ser, né, descentralizadora, que abre a oportunidade de outras pessoas crescerem. Então, na minha visão, de maneira geral, ainda tem muito a desejar nesse sentido, de investir na próxima geração, né? Aqui a gente vive outro mundo. A sensação é que o pastor está sempre preparando para a igreja crescer, mesmo assim, Jesus voltou para ele. A senha foi convocada. Convocou a senha do pastor, os 2 pastores. A igreja flui. É aquela questão Entendeu? às vezes até dos cargos de ministério. Né? Você acha que você está ali como líder, tem que ser eternamente. Só que não. Muito legal também essa visão mundo aqui da gira. igreja. O mundo Legal. gira. Ninguém aqui, tipo Legal. assim, não, Isso. você é líder. Não. Tanto é que você, Isso. geralmente, a gente fala, não, eu estou Isso é muito líder. legal. Isso. Porque eu não estou eterno ali, não. Isso. Isso Eu aí. não estou. E o cargo não é Hoje seu. pode E o ser cargo não é eu, seu. amanhã não pode não ser. E glória a Deus por isso. Amém. E a gente Porque tem que significa dar- dizer que eu sou substituível, sim. Com eu não sou certeza. E a gente tem que insubstituível. dar o valor para aquele que é que Sim. antes de mim, né? Ou agora eu tô agora, né? Mas aquele que passou, né? Você dá o valor daquele que passou ali, que esteve por um tempo ali. Mas aí você não pode se colocar como dono do negócio. Sim. Eu sou o dono, né? Vou mudar tudo agora. Mudar tudo porque tá tudo errado, né? Não, eu acho que você tem que respeitar, porque cada um tem o seu jeito, né? De como você vai fazer, você pode até melhorar o que já tem. É. Isso é fato, você pode melhorar, mas você não pode menosprezar aquilo que ele fez. Não, Mesmo jamais. que tenha tido as suas dificuldades, mas você não pode menosprezar. né? Mesmo que queira mudança, você vai assim mudando aos pouquinhos, vai Isso. fazendo aquela introdução, vai trabalhando com o que já tem, para não Isso aí. chocar. Entendendo né? que mesmo que não tenha sido, talvez na perspectiva que você pensa que deveria estar antes, mas se caminhou até aquele momento em que você está naquela posição, é porque alguém lá atrás investiu Isso aí, tempo, isso né? aí, isso aí. se deixou gastar na obra do Senhor no reino para que aquilo ali acontecesse. Exatamente. Da forma que aconteceu, eu posso não concordar, mas não significa dizer que eu não tenho que deixar de honrar aquilo que foi construído lá atrás. Então, acho que esse princípio da honra, né? Inclusive, é uma cultura da nossa igreja, a cultura da honra, né? Isso aí. Da gente sempre olhar assim, não, eu honro a Deus por aquilo que você construiu até aqui. Mas o Senhor está me dando uma visão que vai melhorar para o reino. Da mesma Não forma, é para me gloriar, não, é para o reino. da mesma forma que aquele que começou aqui desde o comecinho, que a gente Sim. chama de quem é o fundador da igreja, né? Colocou Que a a gente pedra quer dizer, fundamental. Que a gente quer dizer o quê? Poxa, desde que quando abriu a igreja, ou quando nada existia, né? Ele estava aqui. Né? Então, a gente dá esse valor, a honra a essa Honra. pessoa, porque ela está aqui. Sim. Olha quantas gerações Passaram. Quantas Passaram. pessoas já experimentou aqui, gente? e Quanta ela está aqui mudança. viva. Né? Então, eu acho isso muito legal. Eu tenho um carinho e uma paciência, gente, não é porque, talvez eu sou, talvez um pouco mais de idade, um pouquinho só mais de idade. Cris é jovem. Até porque ninguém acredita quando eu falo minha idade, né? Nossa! Mas, né? Tá bem, né? Tá bem. Amém. Fala que eu tenho uma pele maravilhosa, ótimo. Não uso botox, tá? Não pinto o cabelo. Ainda. Aqui, não pinta o cabelo, irmã. Botox até tudo bem, mas Só um pouquinho. Mas, enfim. Não, você não pinta, alguém pinta. Rebeca. Mas, enfim, eu gosto de conversar com pessoas de idade. Sim. Sabe por quê? Eu sinto que elas se sentem tão acolhidas de você estar ouvindo. Às vezes até coisas, E é uma assim, faixa tipo, etária, assim, tão carente, assim, de atenção, Por né? quê? Porque as pessoas não veem. É. Aí quando você para, dá um abraço, ou fala, oi, tudo bem, Nossa, gente, a pessoa fui vai te amar notada. eternamente. Sim, sim. E olha, eu tô falando isso com as pessoas de mais idade, mas também com as pessoas também novas. Uhum. Porque você vê o exemplo hoje que a gente ouviu da Iris. Né? A Iris, que tira a foto aqui. Fotógrafo. Então, você viu que ela falou, poxa, quando você me mandou uma mensagem para mim, que eu mandei a mensagem para ela, o que ela falou? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Gabinete. Aí
Aí você vê como é que é a cabeça da pessoa. Isso só porque eu mandei uma mensagem para ela, como poderia ter falado alguma coisa. Olha, eu quero falar com você. Né? Eu tenho muito disso. E aí, quando é que a gente vai conversar? Eu gosto disso, Não, quando o sabe? pastor Paulo chamou pra conversar, eu fiquei, meu Deus, aí eu fiquei assim. É horrível. Não, aconteceu, realmente é Olha, uma eu quero- sensação. Preciso conversar com você. Eu falei, Felipe, o que fizemos? Busca aí. E a gente Fizemos não alguma acha, coisa. Ai, né? fizemos alguma Ficamos um tempo assim. Mas também a mentalidade, como a gente estava falando mais cedo, né? Até mesmo da igreja de modo geral, não estou falando da nossa igreja. Porque, assim, geralmente, né, em outras igrejas, quando chamavam para conversar assim, Era coisa ruim. não era coisa boa. É o que Então, fica a na gente sua tá- memória. A gente está tão acostumada com o Verdade. pior que a gente já se prepara para o pior. É verdade. Isso aí. A gente não se prepara para o melhor, a gente se prepara para o pior. Se for bom, tá bom, né? Me preparei para o pior. Isso. Vai ser vantajoso, né? Engraçado que teve uma pessoa que foi agendar comigo, né, um atendimento. Não é comigo, mas não foi comigo, né? Uhum. Foi com outra pessoa. Tá. Para fazer o agendamento. Aí marcou, ela me falando a pessoa. Aí ela pegou e falou assim, ela perguntou, como é que é? Ai, como é que o que é? Como é que vai ser? Perguntando assim o que ia acontecer, né? Aí respondeu assim para ela, fica tranquila, ela só vai bater um papo com você. Então a pessoa já fica, sabe, assim, meu Deus, o que eu fiz? Que eu, né? É porque tem essa imagem, né, do superioridade, né? Que o pastor, a liderança é algo assim e tal, vai fazer acontecer, vai me... É Não, aquela, tá ali aquela pra- Porque a questão. nossa raiz é essa. Nossa raiz, é verdade. É aquela questão quando você está sentado lá na frente. Parece que se existe uma barreira, porque a maioria das igrejas, isso que acontece, Sim, né? sim. Parece que você está distante, né, da igreja. Ai, não posso ir ali. É como se fosse sair, não posso entrar ali no Santo dos Santos, né? E é só para facilitar, gente, subir e Comunicação, descer, a comunicação. É só por isso, né? Quem está de serviço normalmente senta ali à frente, pelo menos aqui na Esperança. Quem está de serviço senta à frente para facilitar esse. Até mesmo para porque celebração. a igreja é Fala muito assim, cadê? grande. Né? Fulano, sumiu. Isso. E a igreja é muito grande, É. né? Então, para facilitar essa. Como é que eu falo? Não é a caminhada, não, mas. Não só a comunicação. É a sei lá, transição. de Isso uma aí. coisa para outra, né? Isso. Então, como você estava falando, né, lá naquela resposta, é muita informação, muita coisa que a mulher faz, acaba fazendo, é só uma questão de equilíbrio, né, de você reorganizar o que você faz ou deixa de fazer. Às vezes ela se torna cansativa porque a gente faz estar cansativo. Quando eu falo cansativo, é normal, você trabalha, você tem sua casa, né? Você tem o seu marido. Se você estiver sozinho, é diferente. Hoje eu não quero comer, né? É. Não tô afim. Mas marido, né? Tem que fazer comida. Tem que fazer comida. A gente come o arroz e eu sou assim, gente. Não tenho, eu como arroz e ovo, é maravilhoso. Gente, só ovo eu aí amo, tá total. ótimo. eu amo. Sim. Mas marido se contenta. Não. Ainda mais Não. o meu, que todos os dias Mas ele eu volta não pra casa estou pra comer. reclamando. Que ele Eu almoça só em estou casa. Né? dando uma observação. Né? Por isso É que eu um tô prazer, né? falando. É um prazer. Nossa, a gente ama muito É um cozinhar prazer. pros maridos. Amo. Gente, só que não. Não é cozinhar para o marido, gente. É A rotina, todos né? os dias É. fazer comida. Deixa eu arrumar pra ficar bonitinho, né? Não gosto de cozinhar pro marido. Não, gente, não é isso. É fazer a comida. Exatamente. A rotina é todos cansativa, os né? dias, entendeu? A não ser que você faça congelado né? E É, deixa lá não e tá é tudo legal. certo. O arroz até dá pra fazer assim, né? Mas Mas então, Dicas de cozinha aqui agora. então a gente entende assim que as coisas ela tem que ser equilibradas, né? Elas precisam estar equilibradas no meu de como eu vou levar os meus compromissos também, né? Daquilo que eu assumo. Se não é para assumir, gente, não assuma. Agora, Pra uma você coisa deixar interessante, furo. né? Eu estava até falando com a Bianca isso. Eu, por ter sido criada assim como filha de pastor, né? Por muito tempo, sem querer, eu me tornei uma pessoa que não sabia dizer não. E eu fui construindo esse meu posicionamento de forma involuntária. E quando eu fiz o 30 Semanas, né? Apesar de eu não ter tratado a codependência anulativa, eu descobri que existia isso. Eu falei assim, gente, eu tenho isso.
E é um desafio. É um desafio porque a codependência anulativa é algo tão forte assim, né? Não sei se é essa a palavra certa, mas que é um desafio dizer não. Eu tenho muita dificuldade para dizer não. Para dizer não, assim, para você, eu vou dar uma volta, sabe? Eu vou lá no outro lado do mundo. O Felipe volto. tem, eu não tenho. Eu lembro que uma vez eu tava servindo com eles, né? Vocês da liderança do coral. Gente, e assim, não estava dando para mim. Pela distância, por conta de outras demandas que eu já tinha, né? De servir Sofrendo da igreja e tal. E eu falei assim, mas como que eu vou dizer para eles que não dá mais para mim? E assim, foi super de boa quando eu falei. Mas dentro de mim, aquilo ali ficou, acho que quase um mês aqui combinando. Meu Deus, eu planejando. Como é que eu falo? E se eu falar assim? Como ela vai eu acho que eles vão responder? ficar chateados. Né? Ela vai Porque ficar assim, chateada. Não, e a passava de preocupação uma... não vai me chamar mais. Passava de uma relação assim, não só de liderança, porque assim, como amigo, eu falei assim, gente, como? A pessoa que é amiga mulher é essa? Nada a ver. Que vai dizer não, assim. E eles super entenderam. Claro, né, que gostariam que eu tivesse continuado naquele tempo. É aquela Claro. questão. Mas Tem entenderam. uma aquela voz questão. linda, né? Mas É porque é aquela questão, principalmente para o crente, que, tipo assim, nossa, você faz um convite de alguma coisa, aí se você diz não, eu falo assim, nossa, da igreja, Não. faz isso, faz aquilo e vai dizer não para isso. E Mas eu é o que fui a gente criada. falou ali, né, que eu falei para você, cada um no seu quadrado. Então, assim, eu gosto de pregar. Beleza, se me chamar, eu vou de boa, a gente fica no estado de nervo, mas a gente vai. Sim. Tá no teu chamado. Aí vai, Bianca me chama, vem cantar. Não me chama pra pregar, não, por favor. Aí não dá, né? Não é, e às vezes eu é o canto na tempo. congregação. E às vezes não é o tempo para aquilo, realmente. Isso. Assim, eu vou bem sincera aqui. Eu sou a pessoa, assim, que eu sou ratinho de coisas para servir. Se eu pudesse, tivesse mais tempo, eu estava aqui todos os dias, tranquilamente. Evelyn é prima de Felipe também, ele é dessa vibe aí. Mas, só que eu preciso entender, mas por que eu estou servindo assim? Qual a motivação? E aí, assim, do que adianta eu estar servindo em mil e uma coisas na igreja e às vezes eu estou conseguindo servir o meu primeiro ministério, que é a minha família. Isso E eu aí. cheguei nesse negócio e falei assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Ó, eu vou não di- está equilibrado. Então, é encontrar esse equilíbrio, entendeu? Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa. Eu amo o que eu faço na igreja. Amo. Faço com muito carinho, mas olha, os 2 dias para mim, que é segunda-feira, que é o dia Da da folga. folga, né? Nossa, então é só família. E é o dia que eu não faço absolutamente nada, né? Mas eu cozinho. Ô, vida. Eu não faço, mas eu cozinho. Mas são consegue 2 fugir do dias. fogão. Não, são 2 dias, que é a segunda e E terça-feira. terça. Gente, Sim, como sim, sim. eu adoro Sim. ficar, tipo assim, não me chama, né? E se você não tomar cuidado, por isso que eu falo da questão de como você vai fazer. Se você não tomar cuidado, você tá aqui, né, todos os dias. Então, tipo assim, eu comecei a atender às quinta-feiras. Já fazia isso há um bom tempo. Mas aí o negócio, né? A demanda, né, é, exigiu. na quinta-feira. Aí, só que o negócio tá, né? Aí eu falei, bom, gente, eu vou ter que dar um jeitinho. Aí passei para sexta-feira. Aí já tô quinta e sexta. Só que o negócio ainda tá... Aí eu falei assim, ai, meu Deus. Aí, só que ninguém sabe, só vocês. Agora, Eu vi o que eu falei. ninguém sabe, entendeu? O Felipe aumentou o volume ali para entender. Entendeu? Mas aí eu gosto de fazer, mas olha, eu amo também ficar em casa. Em casa, assim. Sim. Eu amo. Então, a gente Nossa, tem que eu saber acho que Que há um chegando- desgaste emocional gente. muito grande. Eu acho que vai Isso. chegar numa fase que a gente precisa muito desse Sim. momento. Porque eu me sinto, assim, atualmente, muito nessa necessidade, tipo assim, eu preciso estar em casa. Muito, assim, muito, assim. Gente, eu amo estar em casa. Mas tu Ah, sente qual é o assim, na seu- segunda-feira muito cansada. Muito. Muito cansada, assim. Não, Nossa, assim, muito eu cansada. até posso sair na segunda-feira, mas também não me chame pra sair. É, A única segunda-feira. coisa que eu realmente tenho que fazer, que não tem como fugir, é trabalhar. Mas depois que acaba o expediente de Segunda-feira. trabalho, não me chama, não. E assim, voltando um pouquinho nessa questão da codependência anulativa, né? Isso surgiu em mim, assim,
de forma involuntária, eu não percebia, mas por conta de algo lá do passado que eu fui entender. Eu escutei lá atrás que eu não poderia jamais negar uma oportunidade, que negar uma oportunidade é como se eu estivesse me negando a falar de algo assim, de cumprir algo com Deus, né? E não é sobre isso. Não é sobre isso. É entender e filtrar se alguém pode me chamar porque achou algo em mim interessante naquela área específica, ou de música, ou pregar, ou qualquer outra coisa, ou falar algo. Mas pode não ser aquele momento. Eu posso não ter aquele tempo naquele dia. Eu era tão que eu assim, me anulava ao ponto de eu podia até ter algo pessoal. Dizer, não, eu vou. Eu não posso. Ainda mais se for da igreja. E a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Não dá pra gente estar em tudo onipresente, só Deus, gente. Com certeza. Gente, eu acho que por hoje é só. Por quê? Até porque foi legal, porque a gente quer compartilhar um pouco, né, dessas nossas gerações aqui tão diferenciadas, no tempo que tudo começou, porque a gente completou um ano, né, de Pod Blast. Então, o quanto isso foi importante, Joga aí o quanto time das isso foi festas. muito bom, quanto isso foi muito bom pra gente. E eu sempre falo e compartilho com elas. O Pod Blast, ele não seja ou que vai ser uma bênção na nossa vida, mas ele tem que começar em mim. E o Pod Blast hoje foi uma bênção para mim, porque ele surgiu no momento, na minha vida, que eu estava precisando de algo, porque eu ainda não estava entendendo algumas coisas que Deus estava me proporcionando e me mostrando, ou me tirando e me colocando. Então, o Pod Blast, ele veio como assim, sabe? Filha, refrigério, calma. um equilibrar as emoções. Acalma aí. É isso aí, calma. Tudo no seu tempo. As coisas já estão prontas para você. Então, assim, para mim foi bênção. Foi bênção mesmo. E foi um divisor para mim. Foi no momento que eu precisava. Então, Pod Blast, para mim, eu hoje vejo como uma bênção. É abençoado. E começando em mim, né? Então, eu gostaria muito que você fosse alcançado, né? Independente da sua idade. Eu sou mais velha, então vou ficar ouvindo, vendo essas coisas, bobeira. Não é bobeira. Tudo na vida que vai entrar no seu coração, que vai ser bênção na sua vida, aceita isso, pega isso para você e que você possa entender a importância de que tudo pode acontecer na sua vida, isso vai depender de você, independente se você tem 60 anos, 70, se você tem 20, não importa. O importa é o quê? Que você se deixe ser alcançado por Deus e também que você também abra seu coração, né? Se inscreva no nosso canal. Tem que falar isso, né? Se inscreva no nosso canal, não deixe de curtir, faça um comentário. Tem alguma dúvida? Faz aí, deixa o seu comentário, que o Senhor venha te abençoar. E vocês? Obrigada, Cris, por convidar. Obrigada, Evelyn, por aceitar. A gente não tinha essa opção de não aceitar, claro que não. Não! A gente meio que não tinha essa opção, mas aceitamos o grande desafio. E quero dizer, né? Eu falei para a Evelyn no WhatsApp, que eu falei assim, olha, nós somos em poucos. Quase ninguém. É verdade. Né? Mas, olha, eu falei assim, são as pessoas certas, cara. São as pessoas certas. Cada um tem o seu pensamento. Nós temos um velhinho junto da gente. Tá vendo, né? Só tem uma anciã e um ancião. A gente não consegue ficar brabo, né, com uma pessoinha. Não dá, cara. Porque Né? depois de um momento de irritação, ele solta uma brincadeira, muito aleatória, entendeu? Então, Eu acho que é de homem. A mulher que é ruim, né? nossa, Absorve muito rápido, tudo pra né? ela. Homem não, ele brigou, mas daqui a pouco ele tá falando com você, parece que nada De aconteceu. homem Você tá falando comigo? E de sanguíneo, né? Né? Então, assim, que o Senhor nos abençoe você. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por fazerem parte desse projeto que eu vejo que é o projeto de Deus. Parabéns para nós. Parabéns para você que está nessa jornada com a gente há 1 ano. Vem cá, Felipe, parece aqui. Parece. Vem cá, amor.
Vem cá, senta aqui. Falamos dele do início ao fim. Estamos comemorando Vem e cá. precisamos mostrar É. toda a equipe. Tá faltando dois, né? Tem que agradecer quem mais mesmo? Agradecer ao pastor Paulo, ao Tá, ó, Rebeca, seu que não humor. estão aqui. Meu seu humor é Marcos, Pastor Marcos. Jesus, o nome dele fugiu da minha mente. Rebeca, Tauan, pessoas que fazem parte da nossa equipe. No início, as pessoas que nos abençoam e têm nos abençoado, têm nos ajudado com o Ele aqui, lanche ó, para ele tá te receber. Ó o velho, ó o velho. O lanche para receber os nossos convidados. Quer falar alguma coisa, amor, também? Esse é o velho, gente. É o Felipe. Esse aí que tá dos bastidores, mas também tá de frente para as câmeras. Não sabia que ia fazer isso, mas está fazendo tudo e mais um pouco. Ele que organiza o som, ele que organiza as câmeras. Ele que organiza arrasta a o gente. Se sofá. fosse colocar Isso aí, aquela sofá. imagem no final, né? Produção, não sei o quê. Aí tinha Felipe. Agradecer aos fotógrafos também. né? Verdade. Nossa, a gente Que tem vem. uma turma boa. A gente Isso. tá aqui poucos aqui hoje, Isso. mas nós temos mais gente, tá, gente? Tô falando E poucos trabalha assim. esses bastidores também, né? Aos primeiros convidados, ao Fernando, Graciete, tantas outras pessoas que Nossa, nos presentearam com a estiveram presença. com a gente né? aqui. Agradeci com certeza a Débora e ao André que Tiveram conosco no início, né? Ajudaram muito. Muito. Na fotografia, no som, né? Nas Isso. câmeras, arrastando mesa, pegando equipamento. Obrigada, Débora e André. fazem parte dessa história. Carolzinha que acompanha também, a minha filha, o apoio da família. Muito. Agradece o Mo também, É, né? Que ele Mo. deixa você. Você vem de longe, né? É. Ele vem de longe. Como diz minha amiga, assim, dá um tempinho, né? Me libera. É isso aí, isso aí. É isso aí. Que Deus nos abençoe e que você também seja abençoado e alcançado pelo amor de Deus. Tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima! Tchau. Parabéns. Feliz um ano! Aleluia! Glória a Deus! Pode Quase feliz ano novo. Tem que Só que não, feliz tem aniversário. TPM e tem que ter pod bless. É isso aí. Termina! TPM! Meu Deus! Melhor finalização impossível.